Muito bom dia, Livaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. Partido 1º de abril, mas tudo aqui vai ser verdade. Verdade, hein? Tudo verdade e tudo devidamente checado. Checado. Ontem o Congresso do PSB tomou algumas deliberações, Elivaldo, entre elas escolha de novo presidente municipal, de uma nova presidente, e também a situação da vereadora Tatiana Medeiros, que, como você adiantou ontem, terminou sendo afastada de uma função no Diretório Municipal. E uma função importante, Tiago, a função de secretária-geral da Comissão Provisória do PSB. Um congresso que poderia ser ali para tratar somente de questões elementares, cumprir um protocolo de preparação para o Congresso Estadual e para o Congresso Nacional, que será realizado em maio, em Brasília, que vai mudar a direção nacional da legenda, com João Campos, prefeito de Recife, assumindo a presidência nacional do PSB. Mas ontem foi bastante surpreendente a reunião do Congresso Municipal do PSB. O presidente Washington Bonfim, ele cumpriu aí a última etapa dele na frente do partido em Teresina, foi um Congresso Municipal, elegeu a ex-secretária de Cultura do Estado, Bide Lima, que é suplente de vereadora pelo PSB. Bide Lima, presidente municipal do PSB, foi até uma surpresa, uma mulher no comando do PSB a partir de agora, e outra decisão que repercutiu bastante, Tiago, o afastamento, como já previsto, da vereadora Tatiana Medeiros, da Secretaria-Geral do PSB de Teresina. Ela foi afastada em decorrência dos fatos que escrevemos ontem aqui, né? De inquéritos que ela, não que ela seja investigada, mas que o nome dela foi citado, a relação da vereadora com integrantes acusados de integrar a organização criminosa, enfim, essa situação que resultou, que provocou o partido a afastá-la do comando da direção da Secretaria-Geral do partido. Para esse lugar foi eleita também uma mulher, Cristiane Kelma, foi eleita para a secretária municipal do partido. Essa foi uma decisão colegiada, mas no desabafo que fez, a vereadora Tatiana Medeiros fez duras críticas ao ex-presidente agora, Washington Bonfim, e diz que está sendo perseguida no PSB, Tiago. Vamos ouvir. Me pegou de surpresa. Primeiro, pelo fato deles não respeitarem o devido processo legal e ainda desrespeitar todos os princípios da Constituição Federal. Nós sabemos que todos nós temos direito ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Visto que eu não respondo nenhum tipo de processo, nem no âmbito criminal, nem no âmbito eleitoral e nem no âmbito civil, e muito menos partidário. E mesmo que eu respondesse, um tipo de decisão dessas só poderia ser tomada depois do trânsito e julgado. E desde quando eu fui eleita vereadora, eu sofro perseguição política. E aí ficam alguns questionamentos. Será que é porque eu não venho de uma família tradicional? Ou porque eu nasci na periferia e defendo os menos favorecidos? Ou porque sou mulher e assumi um cargo público? E para finalizar, eu quero reafirmar que nossas contas de campanha foram todas aprovadas sem nenhum tipo de ressalva pela Justiça Eleitoral, nos garantindo assim a nossa diplomação, a nossa posse e me tornando uma vereadora legítima para continuar a nossa missão de servir, de cuidar e de honrar a nossa cidade. E mesmo com toda essa situação e todas as perseguições que eu venho sofrendo, eu sigo firme, respeitando o meu partido, honrando a nossa missão de cuidar da nossa gente como vereadora e acreditando sempre que a verdade sempre prevalece. Valdela usou alguns termos fortes aí, né, como perseguição, diz que foi uma decisão monocrática e ditatorial atribuída ao Washington Bonfim, mas ao que parece, ela não deve recorrer, né, entrar com nenhum tipo de recurso. Ela diz que respeita a decisão do partido. Mas deve procurar as vias legais até de um recurso ou de uma representação judicial. Respeita porque foi uma decisão, não foi uma decisão monocrática, como ela mesma se referiu, a vereadora. Foi uma decisão colegiada, foi a decisão do Congresso.
o ex-presidente Washington Bonfim, secretário de Planejamento do Estado, na manifestação que fez, nem menção fez em relação ao afastamento da vereadora Tatiana Medeiros da Secretaria-Geral do partido, mas sim exaltou, destacou a eleição de uma mulher, Bide Lima, para a presidência municipal da legenda, partido que passa a ser comandado por uma mulher. Bom, a vereadora Tatiana Medeiros, vale dizer que ela não perde a condição de filiada ao PSB. Ela não sofre nenhuma sanção, nenhuma punição partidária, a não ser o afastamento que teve do cargo que ocupava na legenda. Ela não é mais secretária-geral do PSB de Teresina por uma decisão do Congresso Municipal. Mas ela segue filiada ao partido, não há decisão de expulsá-la da legenda e, naturalmente, que não tem nenhum prejuízo ao mandato que ela exerce na Câmara Municipal de Teresina. Ela é vereadora, como disse, com legitimidade, exerce o mandato plenamente na Câmara Municipal de Teresina, inclusive preside a Comissão de Saúde da Câmara, uma importante comissão. Então, é um litígio entre a parlamentar e o partido, a direção do partido. Ela não integra mais a direção municipal do PSB de Teresina. Bom, Elivaldo, vamos inclusive salientar, a escolha de Bide Lima passa a dirigir o diretório municipal do PSB. Você viu, enquanto o Elivaldo falava aqui da vereadora Tatiana, as imagens da Bide que agora segue presidindo os destinos do partido aqui no âmbito do município de Teresina. Mudando de assunto, Elivaldo, falar agora de uma declaração do deputado federal Flávio Nogueira, que pleiteia uma vaga na chapa encabeçada por Rafael Fonteles, na chapa majoritária nas eleições de 2026, uma chapa para o Senado. Ele disse que essa história de se estabelecer uma chapa agora, inclusive com os nomes já indicados, essa chapa seria uma peça fictícia, Elivaldo. Você lembra, Tiago, que ontem mostrávamos aqui a movimentação política do final de semana, administrativa, mas com desdobramento político, uma foto que mostramos do governador Rafael Fonteles em Bonfim do Piauí, se não me engano, aí com chapéu de couro, Marcelo Castro e Júlio César, ali já configurando uma possível composição majoritária governista para 2026. Governador candidato à reeleição, Marcelo Castro à reeleição para o Senado e a outra vaga, Júlio César. Falei também aqui, nós comentamos, Tiago, que é uma composição que está em campo, sim, está em campo, literalmente em campo. Porém, é a decisão já com ampla aceitação na base governista? Não. Por quê? Porque há resistência no PT e na Federação PT, PCdoB, PV, que pleiteia a vaga de Senado. É uma articulação que tem movimentação até nacional, envolvendo a direção nacional. Pois, na mesma manhã de ontem, a nossa Lívia Pessoa, colheu uma informação que eu considerei preciosíssima para justificar essa realidade por nós abordada ontem. E veja só o que disse o deputado federal Flávio Nogueira. O Lula ou qualquer outro que venha ganhar do partido lá em Brasília, a presidente da República, precisa urgentemente de aumentar a sua bancada no Senado. Está claro ou não está claro? Então não é nada contra ninguém. Foi o que eu falei há pouco aqui para outras pessoas. O erro foi ter, supostamente, ou então fazer uma chapa fictícia. Isso foi o erro. Não devia ter feito isso. Pode até ser que lá na frente, como é que fica, é isso que eu quero. Agora, que o PT deseja que cada estado do Nordeste tenha um senador da República, isso é verdade. E quem foi que fez, Elivaldo, essa chapa? Essa chapa já está em campo, né? A articulação MDB-PSB trabalha nesta direção de emplacar os dois candidatos das duas siglas, já faz essa articulação junto ao Palácio de Karnak, num diálogo já muito estreito, muito próximo com o governador Rafael Fonteles. Vale dizer que o governador Rafael Fonteles, como dirigente maior dessa coalizão, não anunciou nada oficialmente. Não tem martelo batido, ponta virada, muito menos. Não tem uma definição. Agora, tem também uma articulação bastante avançada para consolidar essa composição, contestada, com todas as palavras, pelo deputado Flávio Nogueira. E olha que eu estou falando de um deputado federal que pleiteia, ele mesmo pleiteia essa vaga, embora não seja assim um cavalo de batalha para ele, mas ele pleiteia essa vaga. Mas mais que isso, o deputado nacionaliza essa discussão,
como faz a direita com os propósitos da direita, que tem esse debate muito definido no campo da direita, que é de buscar espaços ainda maiores, que já são grandes, ainda maiores, na Câmara e no Senado. Então, no campo contrário da esquerda, ou buscando até alianças com os setores do centro, o deputado Flávio Nogueira se insere nesse debate nacionalizando o tema, abordando a importância que os segmentos mais de esquerda, do PT especialmente, tenham vez na hora da definição da chapa majoritária e opta pela importância que tem a candidatura ao Senado. Sugere, então, mais importante até do que a vice de Rafael no próximo ano. Você percebe iniciativa, movimentação do próprio partido em fazer gestão junto ao governador nesse sentido, Elivaldo? O deputado, essa será uma questão que vai ser trabalhada no PT sob o comando do deputado Fábio Novo. O deputado João de Deus já está encerrando o mandato dele no Diretório Municipal e aqui na entrevista que concedeu ao Jornal do Piauí, já no finalzinho eu perguntei, deputado, e sobre esse debate, PT vai buscar vice de Rafael Fonteles ou a vaga do Senado? Ele sorriu e disse, não, primeiras coisas primeiras, vamos garantir a eleição e vamos depois buscar a melhor estratégia para o partido. Ou seja, esse assunto não tem uma definição formal do partido, não tem. Fábio Novo está numa disputa, quero até corrigir, que é a intensidade que eu falei, que é ele que vai comandar, não se sabe. De repente o Getan, o delegado Getan ganha a eleição, ou Dudu ganha a eleição, ou o outro candidato apareça aí para vencer a eleição. Eu falo pela conjuntura que hoje predomina nas tendências do PT, o candidato, ou Marcelo Mascarenhas também, né, que é candidato. Então, nessa conjuntura de hoje, sem dúvidas que a gente observa que o candidato Fábio Novo, ao presidente do Diretório Estadual do PT, é o que tem hoje mais estrutura, mais desenvoltura, é o favorito para vencer a eleição. Mas não venceu ainda, né? Então, se vencer, se chegar à presidência do PT, será o comandante desse diálogo. Você sabe que o PT ele de debate interno, é muito acirrado. Vamos ver como o partido vai se comportar. Eu diria, a ala branca do partido, comandada pelo governador Rafael Fonteles, é fortíssima, né? Sem dúvida. O PT tem duas tendências, né? É a ala vermelha e a ala branca é forte. É verdade, Elivaldo. E por enquanto, o Fábio Novo, pelo menos questionado quanto a isso, tem se esquivado de... Se esquivado e faz ele muito bem, Tem sentido você trazer esse debate para a campanha do Diretório Estadual, né? Depois que for eleito, aí sim, ou outro candidato for eleito, ele vai ouvir as partes, a melhor estratégia, vai levar para as instâncias partidárias esse debate para saber o que vai ser interessante para o PT e se a federação for confirmada, para a federação, envolvendo ainda o PCdoB e o PV. Para a federação, o que é mais interessante é buscar uma vaga ao Senado, uma vaga competitiva, uma candidatura capaz de competir e vencer a eleição e levar um senador, eu diria assim, de esquerda puro sangue lá para o Congresso Nacional no próximo ano, ou não, recua para atrair mais aliados, ter um palanque mais forte para a eleição majoritária e compor aí em outro lugar na chapa majoritária. Dificilmente o PT ficará só com a vaga do governador Rafael Fonteles, dificilmente. Isso aí a tendência é ficar com duas vagas. Agora, onde vai ficar é que o tempo vai dizer. Vamos aguardar e vamos acompanhar. Agora, Elivaldo, o governador Rafael Fonteles, ele continua mantendo, claro, diálogos que inicialmente ou minimamente apontam ali para parcerias administrativas com gestores no interior do estado, mas ao que parece isso tem se desdobrado também em mais apoio a ele. Já mostramos os casos de Campo Maior, com Joãozinho Félix, de Altos, com Maxwell da Marinha, de Floriano, com Antônio Reis, e acho que até outras cidades também. E agora vamos parar na cidade de Elesbão Veloso. Lá foi uma disputa municipal muito acirrada, muito nervosa em alguns momentos da campanha, entre o prefeito que foi eleito, voltou ao poder, Ronaldo Barbosa, filiado ao Progressistas, e Clériston Moura, do PT. Muito acirrada a disputa lá. Clériston Moura perdeu a eleição, o PT perdeu a eleição, foi derrotado em Elesbão Veloso, foi eleito Progressistas. E olha só onde foi parar o prefeito Ronaldo Barbosa, levado aí, conduzido pelo deputado João Madison Nogueira, que é o líder do MDB na Assembleia, com o aval também ali, a gente percebe a alegria, o entusiasmo do líder do governo na Assembleia, o doutor Vinícius, e o governador Rafael Fonteles. Todo mundo de dedinho para cima. É no gabinete do governador. No gabinete do governador, no Palácio de Karnak.
Então é difícil, né, Tiago, você dissociar o administrativo e o político. Claro que o debate aí, buscar parcerias independente de cor partidária, essa história toda é revelada, o interesse mútuo em desenvolver a região, o município importante de Aras Veloso. Agora, não desencadear em política, dificilmente esse tema foge da discussão, principalmente pela aproximação que estiveram aí em tom de harmonia plena no Palácio de Karnak. Vamos à última, Elivaldo. Olha, Tiago, no PL, nova direção no Piauí. O empresário do agro, Tiago Junqueira, assumiu o partido e quem pensava que ele poderia ficar paradão ali, esperar o tempo passar, não, ele já começa as suas ações, já foi um final de semana de muita movimentação, sobretudo nessa ala bolsonarista raiz. Conversou com o Nel Lopes, aí está com o suplente de vereador Daniel Pereira, o Daniel do Asfalto, né? Inclusive participou da campanha vitoriosa de Silvio Mendes em Teresina, e aí nesse encontro, ele sentado, o Tiago Junqueira, apontando aí Daniel Pereira como um possível afiliado ao partido e já apontando, segundo informações, que ele poderá ser um candidato ao Senado pelo PL. No final de semana, Tiago Junqueira também foi recebido pelo senador Ciro Nogueira, o líder maior do Progressistas e de oposição no Estado. Essa estratégia do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter chapas majoritárias e proporcionais, estadual e federal, no Piauí. Isso é certo. Agora, a estratégia majoritária, ela vai ser bem integrada com candidaturas, por exemplo, do Progressistas, União Brasil, dentro desse campo aí. O que for mais, que some mais, que agregue mais para as forças de oposição, o PL vai junto.